Oi, gente, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Espero que esteja tudo ótimo com vocês, porque comigo tá tudo muito bem, tá? Então vamos lá, gente. Hoje nós vamos falar aí da aula 15 da nossa apostila 4 de Química B, tá? Grupos orgânicos substituintes, mais conhecidos aí como ramificações, tá? A gente, na parte da química orgânica, os grupos substituintes são os grupos, são as ramificações, tá? Então nós vamos falar aí um pouquinho sobre ramificações. Então, ó, grupos orgânicos substituintes, tá? Então, o que são grupos orgânicos substituintes? As famosas ramificações, tá? Então, o que significa isso? Ó? Acontece quando uma cadeia carbônica perde um hidrogênio, ou seja, fica com um elétron livre para se ligar com outra cadeia ou átomo, tá? Então, eu posso ter um grupo substituinte ligado com uma outra cadeia, tá? Que é a nossa ramificação, ou ainda ligado apenas com um átomo, formando uma outra cadeia, tá? Formando uma outra substância, tá? Então, esse grupo substituinte, o que significa? É a substituição de um elemento, tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho uma cadeia carbônica, eu vou tirar um hidrogênio dessa minha cadeia carbônica, ela vai virar um grupo substituinte. Ele vai substituir, esse grupo vai substituir alguém em uma outra cadeia, tá? Então, eu tenho aqui agora os principais grupos substituintes. Então, eu tenho aqui, ó, CH3, e eu tenho esta ligaçãozinha livre aqui, tá? Então, eu tenho um CH3 com essa ligaçãozinha livre. Isso daqui, se fosse um CH4, seria um metano. Como é um CH3, eu tiro o ano e substituo por il, então vira um metil, tá? Então, o grupo substituinte, o nome da ramificação, nós vamos pegar lá a quantidade de carbonos e terminar com il. Então, olha o que eu tenho aqui, ó, CH3, CH2. Então, eu tenho 2 carbonos. Então, met. Então, está com uma valência, ó, está com um elétron livre, está pronto para ligar aqui com alguém. Então, é um et com a terminação il, tá? Nós temos aí vários outros, tá? Temos uma infinidade de grupos substituintes, mas os principais são esses aqui. Agora, eu tenho um grupo substituinte aí, ó, com 3 carbonos, tá? Então, eu tenho, ó, 1, 2, 3 carbonos. Então, eu tenho prop, terminando com il. Mas no propil, tá? No propil, eu posso ter a ligação, né, livre, o elétron livre em uma das duas extremidades, ou na extremidade, ou na ponta, nesta ponta e nesta ponta, ou no centro, tá? Eu posso ter a valência, né, o elétron livre nesse carbono do centro. Quando o elétron livre for esse carbono do centro, vai ser um iso, carbono do centro, prop, que são 3 carbonos, e terminando com il, porque é um grupo substituinte, tá? No butil, tá? Aqui, ó, com 1, 2, 3, 4 carbonos. Quando eu tenho 4 carbonos e a valência, né, o elétron livre está em uma das duas extremidades, é um but por ter 4 carbonos e terminando com il por ser um grupo substituinte. Agora, ó, 1, 2, 3, 4, continua com butil, tá? Só que a valência, ou seja, a ligação, o elétron livre, não é nas extremidades, tá? É em um carbono secundário. Então, se ele é num carbono secundário, ele vai ser sec, por ser o carbono secundário, but, por ter 4 carbonos, e il, por ser grupo substituinte, ou somente S-butil, tá? Tem uma outra possibilidade aqui, ó, 1, 2, 3, 4, ainda é um butil, só que está na extremidade e a minha molécula tem um carbono terciário, só que não é a ligação pelo carbono terciário, é a ligação pelo carbono primário, tá? Então é um isobutil. E por último aí, que não menos importante, tá? Eu tenho ainda, ó, 1, 2, 3, 4, então eu ainda tenho um butil,
Só que a valência ou o elétron livre está lá no carbono terciário. Ó, esse carbono aqui é um carbono terciário. Então, ele é um terc, por ser terciário, butil ou somente T-butil. Tá? Nesta ligação aqui, nesta ligação, nesta ligação, nesta ligação, nesta ligação e nesta ligação, eu posso colocar uma outra cadeia carbônica, uma outra cadeia orgânica, ou eu posso colocar um átomo, tá? Qualquer, eu posso simplesmente colocar aqui, por exemplo, ó, um cloro, tá? Então, como que ficaria o nome dessa cadeia aqui, ó, com um cloro, finalizando, ó, completando aqui? Então, vai ser um cloreto de propila, tá? Se eu pegar aqui, ó, este cara aqui, colocar um bromo aqui, ó, como que vai ficar o nome desse cara aqui, ó? Brometo de metila, tá? Então, é desse jeito que nós vamos falar desses grupos substituintes, né? Dessas ramificações. A hora que a gente for colocar essas ramificações na cadeia, aí a gente vai ver um pouquinho melhor sobre as cadeias ramificadas e as ramificações. Por enquanto é só para a gente conhecer aqui esses grupos substituintes e essas ramificações. Turminha, um grande abraço para vocês, até a próxima aula e até mais.